Você chegou tão perto que dá para sentir no corpo, tão perto que a mente já entende, mas algo ainda não atravessou. E talvez o que te trava não seja falta de coragem, nem falta de capacidade. É algo mais sutil. Existe um ponto invisível onde muita gente para. Um lugar entre saber e viver, entre reconhecer a verdade e sustentar essa verdade quando ninguém está olhando. Você pode estar nesse lugar agora. Existe dentro de você um conflito silencioso. Uma parte que já sabe o que precisa ser feito, e outra que ainda pergunta se pode confiar nisso. E aqui entra algo importante para você perceber. Há pessoas que vivem olhando para fora para decidir quem são, o que é certo, o que é possível, se já é a hora. E há pessoas que já têm um chamado interno muito forte, mas ainda não confiam totalmente nele. Talvez você seja essa pessoa. Você desenvolveu, ao longo da vida, muitas referências internas. Ideias, verdades, crenças, visões. Elas parecem suas. Elas soam como sua própria voz. Mas se você olhar com honestidade, vai perceber. Essas referências foram sendo construídas aos poucos. A partir do que você ouviu, viveu, repetiu, absorveu. Palavras de alguém. Experiências marcantes. Leituras. Situações que se repetiram até virarem normal. E hoje, quando você vai decidir dar o passo final, você olha para dentro. Mas lá dentro ainda existem ecos do lado de fora. Não é que você não saiba. Você sabe. O que te impede não é ignorância. É lealdade inconsciente. Lealdade a uma antiga forma de se proteger. Lealdade a uma versão sua que aprendeu a esperar o sinal perfeito. Lealdade ao hábito de validar tudo antes de agir. E a espiritualidade traz uma mensagem clara para você agora. O passo final não acontece quando a dúvida acaba. Ele acontece quando a confiança passa a pesar mais que o medo. Você não está parado porque não chegou lá. Você está parado porque chegou. Chegou no ponto em que não dá mais para culpar o externo. Chegou no ponto em que ninguém pode autorizar por você. Chegou no ponto em que o próximo movimento não é mental, é energético. O que te falta não é mais informação. É decisão interna. E essa decisão não vem do barulho. Ela vem do silêncio que você evita escutar. Respira. Sente o corpo agora. Porque o corpo já sabe se você está pronto. A alma já sabe. O passo final não exige força. Ele exige rendição àquilo que você já reconheceu como verdade. Você não precisa ir com certeza absoluta. Você precisa ir com presença. E quando você der esse passo, algo importante vai acontecer. O mundo externo vai se reorganizar depois, não antes. Você não chegou tão perto à toa. Nada em você está atrasado. Você apenas está diante do momento em que viver a verdade é mais importante do que entendê-la. E isso, só você pode escolher. Agora, observa isso com cuidado. Existe também quem viva a partir de um quadro de referência externo. Essa pessoa não decide a partir do que sente primeiro. Ela sente depois de ouvir. Ela pergunta. Ela confere. Ela compara. E você, o que acha? Será que é uma boa ideia? Será que agora é o momento certo? Não porque seja fraca, mas porque aprendeu que segurança vem de fora. Ela cria um estado interno a partir do ambiente. Ela precisa da confirmação externa para então sentir firmeza interna. E talvez você transite entre esses dois mundos. Talvez você tenha desenvolvido uma escuta interna forte. Mas, no momento decisivo, ainda espera alguém dizer: vai. É isso. Agora pode. E aqui está o ponto sensível dessa leitura. Você não percebe, mas muitas vezes tenta se motivar da forma errada. Quando alguém te diz com convicção: isso é o melhor para você. Confia em mim. Tenho certeza. Algo em você se fecha. Não por resistência, mas porque essa linguagem não conversa com a sua alma. Sua alma não responde à imposição. Ela responde ao reconhecimento. Você não se move quando alguém afirma por você. Você se move quando alguém te devolve para dentro. Quando alguém diz, mesmo que em silêncio: você já sabe. Confere em você. O que isso desperta aí dentro? E é exatamente isso que a espiritualidade faz agora com você. Ela não está dizendo: vai. Muda. Decide. Ela está te perguntando, com suavidade e firmeza ao mesmo tempo: se você olhar honestamente para dentro,
O que você já sabe que é valioso para você? Porque quando essa pergunta surge, algo muda. Você percebe que o passo final não depende de convencer a mente. Depende de respeitar o que já ecoa no seu interior. O motivo de você ter chegado tão perto e parado não é falta de estímulo externo. É excesso dele. Você ouviu demais. Pesou demais. Considerou demais. E agora, o convite é outro. Não é para buscar mais opiniões. Não é para esperar mais sinais. Não é para alguém te empurrar. É para você se escutar. E, pela primeira vez, não negociar isso. Quando você honra seu quadro interno, o movimento acontece naturalmente. Não porque alguém disse que era o melhor cenário, mas porque, ao verificar dentro de si, você reconheceu: isso é valioso para mim. E quando essa clareza vem de dentro, o passo final deixa de ser pesado. Ele se torna inevitável. Você não precisa de mais força. Você precisa de mais verdade. E essa verdade já está aí. Agora, deixa eu te contar algo que talvez seja sobre você. Mesmo que pareça, à primeira vista, sobre outra pessoa. Alguém se aproxima. Diz que não está convencido. Diz que não sabe se precisa. Diz que talvez vá, se alguém o persuadir. Mas, no fundo, isso não é dúvida. É um teste. É a mente dizendo: será que alguém consegue decidir por mim? Será que alguém me empurra para fora da minha própria responsabilidade? Externamente, a pessoa parece indecisa. Internamente, ela quer ser influenciada. Quer sentir pressão. Quer sentir impacto. E a resposta certa, nesse momento, não é empurrar. É devolver. Tudo bem. Provavelmente não. Só você sabe. Quando ninguém tenta convencer, algo quebra por dentro. A mente fica sem palco. O jogo acaba. E é aí que a verdade aparece. Porque quando você tira o ambiente como muleta, sobra apenas uma coisa: a responsabilidade interna. Quem perde se eu não for? Não é o outro. É você. E talvez essa seja a pergunta que a vida tem feito para você repetidas vezes. Mas você desviou. Você pode estar dizendo: não tenho certeza. Não sei se é para mim. Talvez, se algo acontecer. Mas, no fundo, você sabe. E sabe há um tempo. O que você tenta evitar não é a decisão. É assumir que ela sempre foi sua. A espiritualidade mostra aqui algo muito claro. Ninguém vai te empurrar para o seu destino. Não porque você não mereça. Mas porque, se fosse empurrado, não seria verdadeiro. Você não é alguém que se move por comparação. Você se move por reconhecimento interno. E sempre que tentaram te vender algo dizendo: olha o que eu conquistei. Olha os resultados. Confia em mim. Algo em você se fechou. Porque isso não fala com quem você é. Isso funciona para quem precisa de provas externas. Depoimentos. Autoridades. Referências. Mas você precisa de alinhamento. Você se move quando alguém te devolve para você. Quando alguém respeita sua autonomia. Quando ninguém tenta te convencer. E talvez por isso você tenha chegado tão perto e parado. Porque, no fundo, você esperava alguém fazer por você. O que só você pode fazer. Assumir a decisão. Quando você para de pedir para ser persuadido, o passo final acontece sozinho. Não porque alguém disse que era incrível, mas porque, internamente, você reconheceu: se eu não for, quem perde sou eu. E quando essa frase nasce de dentro, não há mais teste, não há mais teatro, não há mais adiamento. Só escolha. E você já sabe qual é. E antes de encerrar essa mensagem, eu te faço um convite simples, mas importante. Se essa leitura falou com você, se algo aqui tocou um ponto silencioso aí dentro, se você sentiu que essas palavras não vieram de fora, mas despertaram algo em você, se inscreva no canal. Deixe o like nesse vídeo. Não é só apoio ao conteúdo. É um gesto simbólico. É você dizendo para si mesmo: eu reconheço o que recebi aqui. Agora, algo essencial. Se você quer aprofundar ainda mais a interpretação dessa leitura, entender melhor esses movimentos internos, esse jogo entre dúvida, decisão e responsabilidade, existe um material que pode te acompanhar nesse processo. O artigo O Manifesto da Alma. Esse artigo não vem para te convencer de nada.
Ele vem para te devolver a você. Ele amplia a consciência sobre esses padrões internos. Sobre o momento em que a mente pede provas. Mas a alma já sabe. Use esse material como um espelho, não como uma resposta pronta. E agora, a mensagem final para você. O passo final que você tanto adia. Não é mudar de vida. Não é escolher algo grandioso. Não é fazer barulho. O passo final é soltar a dúvida. É parar de viver no e se. E começar a viver o seu futuro no agora. Porque toda vez que você espera ter certeza absoluta, você continua vivendo um passado disfarçado de prudência. O futuro que você deseja não começa quando tudo está claro. Ele começa quando você decide viver, a partir do que já reconheceu como verdade. Você não precisa se tornar alguém diferente. Você precisa parar de trair o que já é. E quando você vive o agora com essa presença, o caminho se abre. O corpo responde. A vida acompanha. Você chegou tão perto. Agora, não é sobre chegar mais. É sobre atravessar. Existe um ponto muito importante que você precisa compreender agora. Há um momento da vida em que você precisa se organizar por si mesmo. Criar estrutura interna. Aprender a se sustentar. Sobreviver. Crescer. Isso não é egoísmo. É maturidade. Mas existe também outro nível, mais amplo, mais consciente, em que a vida só flui de verdade quando você entende que não vive apenas para si. O planeta não funciona quando todos vivem apenas para dentro. E também não funciona quando todos vivem apenas para fora. O verdadeiro equilíbrio está no meio. Cuidar de si sem se anular pelos outros. Contribuir com os outros sem se abandonar. E talvez o ponto em que você travou tenha sido justamente a confusão entre esses dois movimentos. Você pode ter acreditado que, para ser uma boa pessoa, precisava se orientar demais pelo outro. Ou, ao contrário, que para ser forte, precisava ignorar o mundo à sua volta. Mas nenhum extremo sustenta o caminho. A espiritualidade mostra isso com um exemplo simples. Imagine alguém que só decide com base no que os outros dizem. Agora coloque essa pessoa numa posição que exige firmeza, responsabilidade, independência. Ela não consegue sustentar. Ela vacila. Ela se perde. Porque há momentos em que você precisa saber quem você é, o que você defende, o que é verdade para você, independentemente da opinião externa. Há decisões que não podem ser terceirizadas. Há caminhos que exigem coluna interna. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. A vida te chama para assumir um lugar mais adulto dentro de si. Não reativo. Não dependente. Não isolado. Equilibrado. Você não veio para viver se anulando. Mas também não veio para viver fechado. Você veio para aprender quando ouvir. E quando sustentar. Quando ceder. E quando permanecer. E o passo final que você evita dar não é escolher entre você e os outros. É sair do desequilíbrio. É parar de viver tentando agradar. Ou tentando provar força. É reconhecer que maturidade não grita. Ela sustenta. Quando você encontra esse ponto interno, a dúvida perde força. Porque você entende que pode caminhar com os outros, sem se perder de si. E quando isso acontece, o movimento deixa de ser pesado. O passo final não te separa do mundo. Ele te coloca em posição. E esse lugar é onde sua vida começa a funcionar de verdade.